Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo. Neste vídeo nós vamos mostrar evidências no decorrer das Escrituras, desde o Velho Testamento, que comprovam que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado pelos judeus e todos os povos, da Antiguidade. E esse é um ponto de grande discussão entre as três maiores religiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O Islã considera Jesus um profeta e, de alguma forma, alguém que veio continuar os ensinos sagrados para o povo judeu. Mas eles entendem que no fim dos tempos Deus vai levantar um Messias da linhagem do profeta Muhammad, Maomé, e esse Messias chamado Mahdi irá governar juntamente com Jesus, que seria então o seu auxiliador. Então nós vemos que, e também para o Islã, Jesus Cristo ele não morreu na cruz, ele foi assunto aos céus. Após aquela oração que ele pediu: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, ele foi diretamente para a eternidade e não morreu pelos pecados da humanidade. Para algumas correntes do Islã, eles acreditam que Deus preservou Jesus, e quem morreu no lugar dele foi Judas, que foi aquele que negou a Cristo. Então nós vemos uma grande diferença dessa doutrina islã, desde conceitos como a justificação pelo sangue de Cristo, a morte do Messias, a remissão dos pecados. Nós vemos que isso não existe, segundo o Islã. E os judeus também, boa parte deles, os ortodoxos, também não consideram Jesus como Messias, porque eles aguardam ainda a manifestação de um líder forte, a construção agora do terceiro templo. Então eles estão ainda esperando o Messias, que segundo eles está prestes a chegar. Mas, para nós cristãos, Jesus Cristo, o Nazareno, ele é de fato o Messias, o Filho de Deus, enviado para morrer, para sofrer em favor dos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, gerando mais uma vez essa reconexão, essa reaproximação do homem com o seu Criador, através do pagamento dos pecados. E onde é que nós encontramos evidências no Velho Testamento que comprovem que Jesus Cristo Nazareno é o Messias? Pois bem, eu separei 3 delas e nós vamos nos debruçar sobre elas nesse vídeo. A primeira, nós vemos aqui no livro do profeta Daniel, que vale ressaltar que os profetas que serão mencionados aqui, eles também são respeitados tanto no judaísmo quanto no islamismo. Então, embora não haja menções a todos eles no Alcorão, mas na Torá, que é o Velho Testamento, todos esses textos que eu vou mostrar aqui estão presentes. Então, o profeta Daniel, que viveu ali mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele passou 70 anos no cativeiro na Babilônia, quando o Império Babilônico ele levou cativo o povo de Israel. E o profeta Daniel foi um homem temente a Deus, e aqui no capítulo 9 ele recebe uma revelação acerca dos últimos dias e da chegada do Messias. E não só isso, que o Messias iria morrer em um período de grande angústia, e após a morte do Messias, o templo de Jerusalém, que na época de Daniel não havia nem sido reconstruído, esse segundo templo seria destruído após a morte do Messias. Então é uma comprovação, eu diria irrefutável, de que o Messias ele teria que vir antes da destruição do segundo templo de Jerusalém, como ocorreu. Então, aqui no capítulo 9, verso 25, diz assim: o anjo Gabriel chegou para Daniel e falou: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, porque nesse tempo Jerusalém estava destruída, desde do Império Babilônico, até a vinda do Messias ungido, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas. Porque Daniel suplicou a Deus, dizendo: Senhor, quando é que o nosso cativeiro será cumprido? Porque Daniel conhecia as profecias acerca do retorno do povo de Israel para Israel, a reconstrução de Jerusalém, a construção do segundo templo, que estava destruído. E aí Gabriel fala isso.
até a vinda do Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o Messias será morto. Então, está claro aqui, dizendo que haveria a reconstrução da Jerusalém, de toda aquela destruição que havia sofrido com a invasão babilônica, e após isso o Messias seria morto. O povo de um príncipe, e aí olha só, após a morte do Messias, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário novamente. E isso ocorreu justamente no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito fez uma revolta ali contra alguns insurgentes judeus e destruiu o templo, dessa vez o segundo templo, que na época de Daniel não havia nem sido construído. Então aqui está claro que o Messias teria que vir antes da construção do segundo templo, e que após a morte do Messias, o segundo templo seria destruído. Isso aqui, essa profecia, foi cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Então nós temos também profecias mais antigas, aqui no livro de Isaías 53, que é um texto muito famoso, onde fala acerca do sofrimento do Messias. Isaías 53, capítulo 8, fala: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então aqui, todo o capítulo fala acerca do sofrimento do Messias, que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Pelas suas pisaduras, né, as suas chagas, as suas feridas, nós fomos sarados. E foi cortado da terra dos viventes. Claramente dizendo acerca da morte de Jesus Cristo, que foi aquele que, de fato, primeiro, além dos grandes prodígios que operou, ele se autodenominou Messias. Ele falou para a mulher samaritana: eu sou o Messias, eu que falo contigo. E também, em várias passagens, ele se colocou como Filho de Deus. O título que também o Senhor mostrou ao profeta Daniel, de Filho do Homem, aquele que iria restaurar e todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele se auto-intitulava Filho do Homem. Também quando ele pergunta aos discípulos: quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos várias evidências no Novo Testamento onde Jesus categoricamente afirma ser o Messias. E no Velho Testamento nós vemos esses relatos apontando para a morte do Messias, o sofrimento que ele passou. Puseram a sua sepultura com os ímpios, aqui no versículo 9, Isaías 53, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Dessa mesma forma é relatado nos evangelhos, ali no Novo Testamento, que Jesus Cristo, ele foi sepultado como um malfeitor, né? A morte de cruz era considerada uma maldição, mas José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e colocou ele em um túmulo novo, que era de uma propriedade de pessoas que tinham posses. Então, assim, essa profecia também se cumpriu na risca, que ele foi sepultado junto com os ímpios e com o rico na sua morte. O Senhor ficou num túmulo que foi comprado por José de Arimateia. E aqui ainda no versículo 10, Isaías 53, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Ou seja, o Messias, ele foi morto como expiação do pecado, para gerar justamente a redenção da humanidade caída e gerar esse caminho de acesso ao Pai. Quando o Senhor olha para o pecador que se arrepende dos seus pecados e suplica o perdão através do sangue de Cristo, Deus Pai, ele não vê mais a culpa pelo pecado. Ele vê o sofrimento do seu Filho amado ali, do Messias. E é por isso que ele é capaz de nos redimir. Nós temos ousadia, no livro de Hebreus fala, de entrarmos no santuário de Deus. As nossas orações serem ouvidas quando nós clamamos por esse sangue do justo que foi derramado, o Messias. E olhe só, ainda no versículo 2, outra profecia que se cumpriu. Foi contado, versículo 12, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O Senhor Jesus, na sua morte, ele também falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor, em nenhum momento, ele condenou ou veio para julgar ali o povo, mas veio justamente para salvar o pecador. Todo aquele que crê, né? Porque também quem não crê, ele está buscando a sua própria condenação. Ele está fugindo
dessa graça remidora que é proveniente do sacrifício de Jesus. Então, Isaías 53 eu recomendo a todos a lerem, que fala claramente do sofrimento do ungido do Senhor, o Messias, em favor da expiação dos pecados da humanidade. E para fechar, nós temos um salmo aqui de Davi, Salmo 22, cerca de 1000 anos, olha só, antes de Cristo, e que ele fala que elementos da crucificação de Jesus. Primeiro, no versículo 1 já começa com o clamor que Jesus fez na cruz, quando ele sentiu o peso do pecado caindo sobre os seus ombros. O Senhor falou aqui, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Isso aqui, profeticamente, Davi compôs esse salmo apontando para o sofrimento do Messias, que foi transpassado através dos pregos, né, suas mãos e pés transpassados. E ele clamou na cruz quando ele sentiu o afastamento de Deus. O inferno é justamente isso, a ausência de Deus. O Senhor Jesus, ele sentiu a dor, a angústia do inferno. Por quê? A separação entre ele e o Pai, que nunca havia ocorrido desde a eternidade. Ele diz, eu e o Pai somos um, em essência, em comunhão. Mas ali na cruz, quando ele levou sobre si os pecados da humanidade, o Senhor, né, ele é tão santo que o Pai ele não pôde contemplar aquele sofrimento. E por isso, o Senhor Jesus ele clamou exatamente essas palavras aqui. Deus meu, por que me desamparaste? E também nós vemos no versículo 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Também nos evangelhos é falado que os soldados romanos repartiram as roupas do Senhor e lançaram sorte sobre a túnica que haviam colocado nele, cumprindo mais uma vez essa profecia cerca de 1000 anos antes de Cristo. E por fim, a ressurreição de Cristo, onde é que está presente no Velho Testamento. Nós vemos também aqui um salmo, Salmo 16:10, que é citado pelo apóstolo Pedro, inclusive em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fazia aqui a defesa de que Jesus Cristo Nazareno, que foi morto, mas ressuscitou, era de fato o Messias, rejeitado por muitos judeus. E Pedro citou o Salmo 16:10, que diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o Senhor Jesus é falado que ele desce até o Hades, ele prega aos espíritos em prisão, na carta de Pedro também fala sobre isso, mas depois ele sobe até a eternidade, né? E faz essa junção entre a dimensão espiritual e o plano físico. É por isso que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, que era uma representação ali do Santo dos Santos, de um momento onde o sumo sacerdote chegava diante de Deus para suplicar em favor do pecado do povo de Israel. E isso era feito uma vez no ano, mas na morte do Messias esse véu ele é rasgado de alto a baixo. E o Senhor não passou por essa corrupção, né, esse apodrecimento da sua carne. Por quê? Ele foi ressuscitado ao terceiro dia através do poder de Deus e agora vencendo a morte. Por isso que ele, no livro de Hebreus também fala, ele é um nome sobre todo nome e ele subiu em autoridade acima de todos os anjos, que o escritor de Hebreus fala, a qual dos anjos Deus falou, vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob o estrado dos teus pés. Portanto, Jesus Cristo, quando ele morre e ressuscita, ele vence a morte, e agora ele é digno, aquele que é capaz de redimir o ser humano do pecado, é o digno de abrir os selos, também em Apocalipse, quando mostra que o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, era o único digno de abrir os selos que eram relacionados às profecias para esses últimos tempos. Então nós vemos aqui, em resumo, o profeta Daniel, cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo, falou que o Messias teria que morrer e após a morte do Messias, o segundo templo, Jerusalém, seria destruída novamente. Assim ocorreu no ano 70 depois de Cristo com o imperador Tito. Vimos Isaías 53, onde fala que o Messias seria cortado da terra dos viventes, e levaria sobre si os pecados e morreria como ovelha muda em favor da expiação dos pecados da humanidade. Também aqui no Salmo 22 de Davi, cerca de 1000 anos antes, nós vemos como
Jesus Cristo é profetizado, desde o seu clamor, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas também que ele seria contado entre os malfeitores, teria suas mãos e pés transpassados. E teria suas roupas, sua túnica, também suas roupas divididas, e a sua túnica seria lançado sorte sobre ela, assim como ocorreu também no relato, lá no Novo Testamento. E, por fim, vemos também a ressurreição de Cristo, também citada no Velho Testamento, indicando que ele é o Messias que havia de vir para redimir o ser humano do pecado. E agora, a mensagem profética para os últimos dias é que o Senhor ele também retornará uma segunda vez para levar aqueles que creem em seu nome para as dimensões celestiais. E, posteriormente, ele irá cumprir o seu reinado, o seu milênio de paz também aqui na Terra. Então, essas são as comprovações de que Jesus Cristo Nazareno é de fato o Messias verdadeiro e o Filho de Deus, ungido do Senhor, indo aqui de encontro a algumas tradições do judaísmo e do Islã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos. Também comente a respeito se você tem algum outro texto interessante para complementar. E até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.